Mas então, né, eu sempre falo que a prova tem um perfil, certo? Então, se você pega um método ali de estudos que ele não tem as adaptações necessárias para a prova da ETEC, a tendência é que você não consiga passar na prova da ETEC, sabe? Porque cada parte da estrutura do método, né, foi pensada ali para você conseguir aplicar numa situação diferente, sabe? Então, você não pode pegar um método cru, né, uma coisa ali que foi pensada só pro Enem, por exemplo, e usar pro teu estudo na ETEC se você não tivesse discernimento de fazer pequenas adaptações, tá bom? E o que eu vou te ensinar aqui já é com adaptações pro vestibulinho, porque eu sou pisciana com Lua em Peixes e Vênus em Peixes, ou seja, eu tenho um coração bom. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você que é calouro, caiu aqui de paraquedas hoje, seja muito bem-vindo. Coloca aí pra mim que você é calouro ou caloura, pra eu saber quem foi que chegou novo por aqui, porque a cada dia temos mais pessoas novas, algumas porque os amigos indicam, então parabéns aos amigos que indicam. Então sejam muito bem-vindos, calouros que estão chegando aqui, e veteranos, sejam bem-vindos de volta. Pra quem é calouro e não me conhecia, pra quem o amigo convidou e chegou aqui, tá tipo... Ué, mas quem é essa garota, né? O que ela tá falando aqui? Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, apesar da cara de jovem, e eu já fui aprovada no vestibulinho também. Temos uma plataforma de estudos que é a ETEC Power, e aqui na internet, né, fora da ETEC Power, a gente tem também conteúdos gratuitos. Então a ETEC Power é uma plataforma online, e ela é paga, obviamente, né, quem trabalha de graça é relógio, e aqui na internet a gente tem alguns conteúdos gratuitos também, pra ajudar ainda mais pessoas que querem passar no vestibulinho da ETEC, tá bom? E então por isso me chamam de fada dos vestibulindos, porque você busca ETEC na internet, meu nome vai aparecer por lá. E é o seguinte, a tua aprovação se torna muito mais fácil pra conquistar uma vaga no vestibulinho da ETEC, ou melhor, pra conquistar uma vaga na ETEC, né? Porque você tem que passar na prova, que é o vestibulinho da ETEC, pra que assim você entre na ETEC. Então, pra facilitar a tua aprovação, você precisa seguir um método. Mas assim, gente, tem muita gente que confunde método com técnica, muita gente confunde método com estratégia, método com truque, e eu vou explicar tudo isso, quais as diferenças e por que uma coisa não é a outra, tá? Pra que ninguém cometa esse erro. Então você precisa seguir um método que realmente dá resultado, né? Não adianta você seguir um método que brotou na sua cabeça e aí você pensa, Isso dá certo. não, você corre o grande risco de cometer grandes erros nos seus estudos, assim como muitas pessoas já cometeram, assim como eu já cometi antes de entender o que realmente funcionava pra conquistar uma aprovação, sabe? É muito importante que você entenda que você precisa seguir um método que ele realmente dá resultados, que ele tem um embasamento, sabe? Que não é simplesmente alguém chegou na internet e falou pra você, Faça uma lista de bolinhas e aí pinte as bolinhas. e isso vai te dar resultado, não. Tem que ser uma coisa que realmente tem um embasamento, né? E que já gerou aprovações, sabe? Não só pra você, mas pra outras pessoas também. E o que eu quero ensinar aqui é justamente isso, um método que você vai conseguir colocar em prática, porque método é uma coisa que não importa se você tem dificuldade, não importa se você tem 13, 14, 15, 26, 97 anos, não importa se você tem, sei lá, uma grande dificuldade com exatas, se você terminou a escola há muito tempo, ou se você tá no 9º ano, ou se você nunca viu física, ou se você nunca viu biologia. Método é uma coisa que se você segue à risca mesmo, ele vai te trazer resultado, tá bom? Então você seguindo à risca, fazendo exatamente ali a tua parte, né? Você não pode ouvir o que eu falei, aí vai entrar por esse ouvidinho e sair por esse e achar que vai dar resultado, sabe? Você precisa colocar em prática. Você não pode ser aquela pessoa que acha que só assistir aula vai te levar à aprovação, porque não vai, né? Quem me acompanha aqui já sabe do nosso lema, assim, nosso mantra. Assistir aula não é o que vai te fazer conquistar a aprovação. Assim como o conteúdo da escola não é o conteúdo que vai te levar à aprovação. Então você precisa seguir um método que ele realmente tem uma estrutura, né? E tem vários motivos pra isso, tá? Vários motivos pra você seguir um método que realmente funcione e que seja voltado pro vestibulinho. Por que eu digo isso, né? Porque cada prova tem um perfil. Quem me conhece já tá careca de saber disso. Mas assim, tá pior que o Caillou, como eu gosto de dizer. Não sei se vocês sabem, mas o Caillou era um personagem que era carequinha. E era um desenho que eu amava. Depois busquem Caillou na internet que vocês vão entender o que eu tô falando. Ele é um personagem muito fofinho. Assim, bem começo dos anos 2000 mesmo, que tinha um desenho dele. Mas então, né? Eu sempre falo que a prova tem um perfil, certo? Então, se você pega um método ali de estudos que ele não tem as adaptações necessárias pra prova da ETEC, a tendência é que você não consiga passar na prova da ETEC, sabe? Porque cada parte da estrutura do método, né, foi pensada ali pra você conseguir aplicar numa situação diferente. Aí você pode pensar ali, Mas assim, o método que te fez passar na ETEC não te ajudou também depois no Enem, na Unesp, mais um monte de faculdade? ajudou porque eu fui fazendo pequenas adaptações, sabe? Então você não pode pegar um método cru, né, uma coisa ali que foi pensada só pro Enem, por exemplo, e usar pro teu estudo na ETEC se você não tivesse discernimento de fazer pequenas adaptações, tá bom? E o que eu vou te ensinar aqui
já é com adaptações pro vestibulinho, porque eu sou pisciana com lua em peixes e Vênus em peixes, ou seja, eu tenho um coração bom. E bom, né, como eu falei, tem gente que confunde método com técnica, método com truque, método com estratégia, método com tática. E assim, já adianto que truque é o que menos funciona de tudo. Fórmula mágica dos estudos não existe, então se você acredita em fórmula mágica dos estudos, vai pra Disney, que é lá onde a magia acontece. No mundo real, não. No mundo real você vai ter que ter um pouquinho de esforço, sim. Você não pode acreditar que uma fada madrinha vai aparecer, estalar o dedo e passei na prova. Não, isso tá só na Cinderela lá, tá? Na vida mesmo não acontece. Então, assim, tem várias diferenças, né? E tem muita gente que pensa que simplesmente fazer um resumo é seguir um método, quando não é. Um resumo é uma técnica dentro do estudo ativo que tá dentro do método, sabe? É como se fosse aquelas bonequinhas austríacas, eu acho, ou russas, agora eu não lembro. Mas são aquelas bonequinhas que, assim, você tem uma bonequinha aqui, aí sai a bonequinha de dentro da bonequinha, daí sai outra bonequinha de dentro da bonequinha, enfim. Então, o método, ele vai contemplar ali um conjunto de técnicas, um conjunto de estratégias, de ações que você vai ter nos seus estudos para que você consiga ter um resultado. Então, só fazer resumos não é um método, tá? Tem muita gente que fala ali, Eu vejo a aula e eu faço um resumo. Meu método tá bom? a técnica tá boa, mas não é um método. Faltam coisas no seu estudo, sabe? É como se estivesse meio incompleto. Imagina um bolo, você viu a foto do bolo lá no catálogo de bolos de alguma loja da sua cidade. E aí você viu um bolo lindo, o bolo tem 3 andares, e aí ele tem cobertura de chocolate. Eu tô falando isso às 10 da manhã, eu tô ficando com fome já. Então é um bolo maravilhoso. Daí quando você vai comprar o bolo só tem um andar, não tem cobertura. O bolo tá meio comido já, alguém mordeu um pedaço do bolo, aí você fica meio, o quê? É a mesma coisa quando você pensa que tá seguindo um baita método, mas na verdade tá só usando uma técnica de estudos, tá bom? Então não confunda fazer um resumo com um método. Mesma coisa com mapa mental, né? Muita gente fala, Mapa mental é método? não é, é uma técnica, inclusive eu considero uma técnica mais secundária, sabe? Porque o ser humano é desfocado. O ser humano do século XXI, principalmente na era da tecnologia, que tá ali pensando ao mesmo tempo no WhatsApp, na festa, no lanche que vai pedir pelo iFood, nos estudos pra ETEC e no episódio novo da novela que passa agora às 6 horas da tarde, que eu não sei qual é o nome da novela, mas é aquela que tem o Candinho, que eu sei que tem muita gente falando dessa novela. Então, assim, né, a pessoa tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Quando ela faz um mapa mental, eu falo com uma técnica secundária, por quê? Porque ele exige uma atenção maior pra você fazer e colocar as informações certas em vez de focar na beleza. Tem muita gente que foca na beleza do mapa. Por isso que o resumo é uma técnica mais eficaz, principalmente pra quem é mais novo, do que um mapa mental. Então, só explicando, né? Só uma aspa aqui pra não ficar um fio solto, sabe? Então, assim, gente, fazer mapa mental também não é um método, é uma técnica, tá? É uma partezinha ali, é uma coisa. Resolver provas antigas, Vi, isso é um método? Também não é um método, é uma técnica. E é uma técnica que, se você não tiver cuidado, ela te leva à reprovação. A técnica de resolver provas antigas. Tem gente que baseia os estudos completamente nisso. Daí a pessoa chega na prova e ela fica, ué, mas não cai uma questão igual àquela. Óbvio que não, né? Os caras não são burros de colocar a questão igual da prova anterior. Eles seguem os padrões da prova, mas eles não vão colocar questões iguais, sabe? Então, muita gente reprova, muita gente não conquista a aprovação na ETEC. Por quê? Porque não consegue seguir um método, né? A pessoa não sabe que o que ela tá fazendo não é método. Eu lembro que eu entrei na ETEC e tinha uma moça do meu curso, eu fiz curso técnico na ETEC, pra quem é calouro e não sabe, não tinha ensino médio na ETEC da minha cidade. Olha que tristeza. E minha mãe não me deixaria ir pra outra cidade. Então eu tive que fazer só o curso técnico mesmo. Eu fiz ensino médio em outra escola, e aí no segundo ano do médio eu entrei no curso técnico, que é uma opção muito boa pra quem, por exemplo, tá no primeiro ano e aí queria entrar na ETEC, enfim. Fazer um curso técnico vale muito a pena, tá? Ainda que você não tenha um curso exatamente assim, o curso que você queria dos seus sonhos, da área que você gosta já te ajuda bastante, até no vestibular depois. Mas enfim, entrei no curso técnico, e quando você faz só o curso técnico na ETEC, tem pessoas de várias idades, o que é bem legal, porque você aprende com pessoas que já tiveram mais experiência que você, e elas também aprendem muito com você, mesmo você sendo mais novo ou mais nova, como era o meu caso. E tinha uma moça que ela tinha feito a prova da ETEC, não uma nem duas, ela tinha feito 3 vezes. E ela não tinha sido ela não tinha conseguido ser aprovada. Ou seja, ela não tinha conquistado a aprovação dela na ETEC antes, né? E ela não sabia o que ela fazia de errado, enfim. E aí no semestre, na verdade, que eu entrei, foi o semestre que ela entrou também. E aí todo mundo perguntava assim, não, assim, qual classificação você passou? Que é uma coisa que era muito comum, assim, sabe? Hoje em dia acho que é menos, mas quando eu entrei na ETEC era muito comum querer saber a classificação que passou, se tinha feito a prova antes. Então a galera da sala mesmo interagia muito perguntando isso, né? E aí quando essa moça falou que ela tinha feito a prova 3 vezes antes, e ela só conseguiu entrar na 4ª vez, todo mundo ficou meio... Nossa, mas como assim? Não, o que acontecia nos seus estudos? Você estudava? Aí ela, sim, mas eu fazia um erro que era
um erro, eu não sabia que era um erro isso. Que ela simplesmente pegava provas antigas, então ela tinha amigos que tinham feito a prova já, na época não era tão acessível achar prova antiga, sabe? E ela já tinha conseguido algumas provas antigas que ela mesma tinha feito, e ela só ficava resolvendo. E isso não gerava resultado, por quê? Porque ela tava só focada em resolver aquelas questões, quando ela não sabia, ela consultava o gabarito, ou então ela chutava, ou tentava decorar algumas questões, e óbvio que isso não é um método, né? Isso é só uma técnica que tem que ter parcimônia, tem que ter cautela pra você usar, sabe? Você não pode querer usar essa técnica sem saber exatamente como se usa essa técnica, senão dá ruim, não tem jeito. Então, muito importante que você entenda isso, tá? Você precisa de um método mesmo, não de uma técnica paralela ali separada, tá bom? O método é como se fosse um mapa, começa até com M, né? Mapa, método, enfim. Como se fosse um GPS, sabe? Pra você ir do ponto A até o ponto B, ou seja, do lugar em que você está agora até o lugar onde você quer chegar, certo? Então agora você é, por exemplo, a Maria, que está na sua casa, na quarentena, querendo passar na prova da ETEC. Onde é que Maria quer chegar? Na aprovação da ETEC, porque ela tem ali o objetivo de fazer um curso técnico ou de fazer o ensino médio, pra ter uma profissão, pra conseguir entrar na faculdade, ou então pra conseguir fazer algum trabalho diferente do que ela faz hoje. Enfim, então a Maria, ela quer sair do ponto A, que é estar na casa dela, certamente numa escola que ela não gosta muito no fundamental, ou então pra quem é mais velha, talvez desempregada, ou no emprego que ela não gosta, pra chegar a um ponto que ela quer chegar, né? Numa escola melhor, com um curso técnico, uma formação, etc. Então o método é como se fosse um mapa que vai guiar você desse ponto A em que você está atualmente até o ponto B, que é o ponto em que você quer chegar. Então, quando você tem um mapa, né? Esse mapa vai te dar alguns direcionamentos, concorda? Por exemplo, o mapa aqui na minha cidade, pra ir da minha casa até a avenida principal da cidade, vai me dizer que eu tenho que pegar a rua não sei qual à direita, depois virar à esquerda, daí pegar a avenida, passar pelo viaduto não sei quanto e assim por diante, né? Ou então o mapa da pessoa que tá na Paulista, em São Paulo, pra ela chegar até um outro lugar que também fica na Paulista. Vai dizer, continue nessa calçada aqui e siga reto, por exemplo. Então o mapa vai te dar um guia, né? Um direcionamento. A mesma coisa uma receita, por exemplo. Pra quem é meio perdido com localização, assim como eu, entende mais de receitas. Então uma receita daquele bolo, lembra que você queria comprar da loja, que era bonitão lá? Então, a receita daquele bolo tinha vários ingredientes. Tinha morango, farinha de trigo, leite condensado, fermento, margarina, ovos, enfim. Um tantão de coisa, né? E aí, se você tira um ingrediente daquela receita, o bolo tende a não ficar muito bom. Lembro até hoje da vez que minha mãe foi fazer um bolo de cenoura, que é o meu bolo favorito da vida. O bolo de cenoura é um bolo que eu gosto demais. Minha mãe foi lá toda fofa uma vez fazer um bolo de cenoura pra mim. Só que ela esqueceu de colocar açúcar no bolo. Porque minha mãe, ela é bem rápida nas coisas. Então ela pega os ingredientes de tudo, vai lá, mistura e tal. E pronto, ela sabe a receita de cabeça, né? E ela simplesmente esqueceu que ela tinha que colocar o açúcar. Ela não pegou o açúcar na hora de pegar os ingredientes. Ela só foi colocando os ingredientes, misturou certinho do jeito que ela sabia. E quando viu, o bolo ficou uma tragédia. Primeiro que não sei por qual motivo. Tá, sei sim, reações químicas. O açúcar faz com que o bolo, ele consiga crescer um pouco mais, ter uma consistência diferente. O açúcar não deixa só o bolo doce, né? Ele faz com que ele tenha uma consistência diferente, tamanho diferente, fica mais fofinho, enfim. E como ela não tinha colocado, o bolo ficou parecendo uma coisa que eu nem sei o que era. Parecia uma maçaroca, coitada mãe. Eu entendo que a intenção foi boa, mas o bolo ficou horrível daquela vez. Então assim, né? Se você pega uma receita e você tira um ingrediente, por mais insignificante que ele pareça, ainda que seja o fermento que você nem vê onde que ele vai direito, que é uma pitadinha, aquele ingrediente vai fazer diferença. E a mesma coisa, se você tira, por exemplo, uma etapa, vai. O bolo te fala, primeiro bata as claras em neve. Aí você não bate porque você tem preguiça. Daí o bolo não vai ficar com aquela consistência diferente que o bolo que tem as claras batidas em neve tende a ter, entende? Então você precisa entender que se você quer ter o resultado, você precisa seguir o método à risca. Você não pode querer mudar coisa da sua cabeça. Se o mapa dizia pra você chegar, por exemplo, vai da Aviação ao Forte, né, que são bairros da minha cidade, você precisa pegar a Avenida Castelo Branco e depois tem que seguir na Malé, você precisa fazer isso. Você não pode pegar, por exemplo, a Júlio de Mesquita, sabe? Então você tem que entender que quando tem um método, você precisa seguir o método à risca e ponto. É isso. Porque se o método gera aprovação sendo do jeito que ele é, você precisa seguir do jeito que ele é, entende? Inclusive é uma coisa assim que todo aluno da ETEC Power ouve isso no primeiro dia de ETEC Power, na apresentação da ETEC Power, porque se a pessoa não seguir alguma etapa, existe o risco da pessoa não passar. E aí a culpa vai ser obviamente da pessoa, porque tá lá dizendo o que ela tem que fazer. Qual a primeira coisinha que ela vai fazer, segunda coisinha, terceira coisinha, você precisa seguir um
uma estrutura certa de estudos. E não fazer o que deu na telha, sabe? O que veio na cabeça, deu vontade de quebrar o método, vou quebrar o método. Então você não pode fazer isso. Quando você segue um método, você tende também a economizar tempo. Por que você economiza tempo, né? Porque a pessoa que não tem método, ela fica todo dia tentando adivinhar o que ela vai ter que fazer. Então ela pensa, hoje eu tenho que estudar cinemática. Como que eu vou estudar cinemática? aí ela não sabe, né? Se ela vai pegar uma aula, se ela vai pegar um texto, se ela vai fazer um resumo, se vai ser um mapa, porque ela não tem um método estruturado. Então, tendo um método estruturado, tua mente tá no automático já. E a nossa mente gosta de ficar com algumas coisas no automático, ou seja, de ter hábito, né? Então, pra mim, assim, eu tô com a minha xícara aqui do meu lado, por quê? Porque eu sei que se minha garganta ficar seca, eu pego, eu tomo e pronto. Agora, se eu colocasse minha xícara cada dia num lugar diferente, se eu colocasse algum dia naquela prateleira, ou então nessa prateleira aqui atrás, ou então se eu colocasse, por exemplo, ali na minha frente, eu não ia lembrar, não ia ser automático, eu ia simplesmente pegar a xícara e tomar um gole de chá. Então a mesma coisa no estudo, o método economiza tempo, porque você não mata tempo pensando no que fazer e também não mata o seu raciocínio, né? Nosso cérebro não gosta de ficar tomando decisão o tempo todo. É sério, gente. Por isso que às vezes você vai sair na era pré-quarentena, no caso, não vai inventar de sair pra festa, nem pra shopping agora. Só sai se for necessário, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa assim que você precisa fazer mesmo, tá? Então, mas imagina aí na época pré-quarentena, olha que sonho, né? Você queria ir ao shopping, e aí você tinha que escolher uma roupa. E às vezes você perde tanto tempo escolhendo a roupa que você perde o ânimo de sair. Eu mesma já passei por isso várias vezes, eu desistia de sair pra não ter que escolher a roupa. Inclusive, atualmente é muito fácil pra mim escolher roupa, porque eu só uso as mesmas cores de roupa. Então, facilitou muito a minha vida. Mas quando eu tinha várias roupas coloridas, enfim, eu ficava... Ai, mas essa não vai combinar com essa, né? Ai, mas isso aqui não vai dar certo, né? Então eu perdia muito tempo. A mesma coisa no estudo. Se você precisa todos os dias decidir o que vai acontecer, o risco, inclusive, de você dormir, de ter preguiça, de procrastinar, é grande demais. Então, tendo um método, você reduz bastante esse risco, tá bom? Terceira coisa, né? Você não vai ficar perdido na sua rotina querendo saber o dia seguinte, assim. Por quê? Porque a pessoa que não tem um método, ela tem mais ansiedade. Por que ela tem mais ansiedade, Li? Porque ela não sabe o dia seguinte, ela não tem um padrão ali do que ela vai fazer, sabe? Essa ansiedade faz a pessoa pensar, Hoje eu fiz isso e amanhã, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar tudo de novo, pegar todo o meu material. Ai, nossa senhora, eu vou ter que achar uma aula. e a pessoa já fica nervosa, já começa a ficar hiperventilando às vezes, simplesmente porque ela não sabe o que ela vai ter que fazer no dia seguinte. E quando você tem um método, você pensa no hoje. Hoje eu faço isso. Amanhã, olha que sonho, já tenho prontinho o que eu tenho que fazer amanhã, né? Então, tendo um método também facilita a sua vida, tá? E outra coisa, né, outro ponto importante, você vai gastar menos esforço mental, justamente por não ter que ficar decidindo todo dia o que fazer, e gastando menos esforço mental, o seu cérebro vai ter mais energia pra fazer o que é preciso, que é processar a informação, lembrar aquele conteúdo, enfim, tá bom? Então o método, basicamente, ele faz você gastar menos tempo, faz você gastar menos energia, faz seu cérebro entrar no foco, assim, sabe? Não ter que ficar tomando decisão todos os dias, facilita muito seu aprendizado também, permite que você tenha muito mais produtividade no seu estudo, porque a produtividade tem muito a ver com isso, sabe? De você otimizar o seu tempo, né? Inclusive, uma aluna nossa que a gente teve na ETEC Power foi a Lívia Almeida, se eu não me engano. Ela foi aprovada no MTech de nutrição, na ETEC Santa Ifigênia, que é uma ETEC maravilhosa, é muito linda aquela ETEC, meu Deus, eu fiquei encantada quando eu fui lá. E a Lívia, ela tinha dificuldades no estudo dela. Daí na ETEC Power a gente apresentou o método pra ela, né? E a gente tem um método todo estruturadinho na plataforma. E ela seguiu mesmo, seguiu a risca, assim, sabe? Mesmo algumas coisas não fazendo sentido pra ela às vezes, né? Ela pensava, Mas por que que eu tenho que revisar? Mas por que que eu tenho que resolver essa questão aqui, sabe? mesmo assim ela seguiu o método à risca. E a Lívia conseguiu ser aprovada, se eu não me engano, em 11º lugar. É uma colocação muito boa, com uma pontuação muito boa, no MTech, do BTech muito boa, né? De São Paulo, capital ainda, que tende a ter uma concorrência até maior. Então, assim, de verdade, seguir um método te leva a ter muita diferença, muito mais resultado. Você sai do modo aleatório, sabe? Do randômico, que você fica aleatoriamente estudando e você consegue encontrar um eixo. É como se fosse seguir um mapa mesmo, ou então uma receita que vai te gerar o bolo que você quer, né? Nesse caso, o bolo é a aprovação. Tá, Eli, mas como que eu vou seguir um método se eu não tenho tempo? E sim, a falta de tempo é a maior coisa, assim, né? Maior medo, maior obstáculo que muita gente tem comentado comigo, principalmente agora na quarentena, porque as pessoas perderam um pouco o controle do tempo delas, do que elas faziam, enfim. Então, é uma coisa que muita gente tem falado. Só que, mesmo sem muito tempo, né? Mesmo com um tempo mais corrido no seu dia a dia, você consegue, sim, organizar o método na sua rotina. Por quê? Porque, ao contrário do que parece, seguir o método faz com que você não fique o dia inteiro estudando, sabe? Tem muita gente que fica a tarde inteira estudando justamente porque não sabe o que fazer, justamente porque fica o dia inteiro só vendo aula, ou porque acha que fazer resumo é método, a pessoa fica o dia inteiro fazendo resumos e flashcards, enfim, e a pessoa perde tempo. No método você sabe as etapas exatas, e cada etapa ela não vai levar 1 hora ou 2. Tem etapa que é super curta, por exemplo, aula mais anotações, que é uma etapa de um método de estudos. Vai fazer com que você consiga ter a absorção primária daquele conteúdo, né, o seu estudo passivo primeiramente, e você vai conseguir fazer aquela aula mais anotação ali em menos de 1 hora, sabe? Em alguns casos, em menos de meia hora.
Cara, a gente tem várias aulas na ETEC Power que os alunos falam, eu demorei anos na escola pra aprender isso e aqui eu aprendi em 17 minutos, que é o tempo da aula. Só que assim, o método faz justamente com que você economize esse tempo, que você não tenha que virar aquela imagem do nerd que fica o dia inteiro com um livro na mão. Então você economiza tempo. Como é que eu posso seguir um método ali, mesmo com matérias que eu nunca vi na escola? E, gente, o fato é que você consegue aplicar um método para qualquer matéria, porque uma das etapas do método é você começar pelo básico. E as matérias que você nunca viu na escola, o que faz a diferença é que você vai ter que encontrar esse básico e começar pelo básico em casa, sabe? Então, o que vai diferenciar é que vai ser na tua casa e não numa sala retangular com 35 cadeiras e um monte de gente falando ao mesmo tempo, né? Então, assim, dá pra usar mesmo com matérias que você nunca viu antes, tá? A própria Lívia, que foi nossa aluna na ETEC Power, que foi aprovada na ETEC, ela não tinha conhecido várias matérias na escola. E o método permite que você aprenda mesmo que você não tenha aprendido na escola, mesmo que você esteja há 10, 15, 20 anos sem contato com aquele conteúdo, mesmo que você tenha dificuldade com exatas, enfim. Não foi só a Lívia, sabe, que era do 9º ano, não tinha tido contato com física e química. A Vitória também, da mesma turma que ela, inclusive foi aprovada no 1º ano, né, no ensino médio, em primeiro lugar pro ETIM de informática. Também a Amanda Beatriz e várias outras pessoas. Então, é completamente possível sim, tá? E bom, tem alguns erros que muitas pessoas cometem e eu quero que você não cometa, porque quando eu falo aqui é real, que eu não quero que você cometa esses deslizes, porque são pequenos erros que podem te levar a não conquistar a aprovação. Primeiro erro, né, que pode te levar a não conquistar a aprovação é pensar que você precisa de um método para cada matéria. Tem gente que pensa muito isso, a pessoa pensa: matemática, eu vou assistir a aula e resolver exercícios. Português, eu vou fazer um resumo. História, vou fazer um mapa mental. Biologia, vou fazer questões. E o que acontece é que o cérebro da pessoa não cria consistência, a pessoa não consegue ter os benefícios de seguir um método, porque ela tá ali tentando criar a roda, sabe? Tentando inventar a roda, né? Tentando fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E ainda que ela tenha um método mesmo, assim, pra cada matéria, o cérebro dela começa a se confundir, não vai criar uma consistência, não vai entender que tudo aquilo faz parte do estudo dela pra um mesmo objetivo. Então você precisa de um método que vai te servir pra português, matemática, biologia, química, física e assim por diante, e que vai permitir que você desenvolva habilidades ali que vão te levar à tua aprovação. Como eu já te falei, o método é um conjunto de técnicas, estratégias, ações que vão te levar até a tua aprovação com embasamento, né, que já geraram resultado também e vão permitir que você desenvolva algumas habilidades que a prova te pede, não simplesmente fazer resumo, por exemplo. Segundo erro, confundir método com técnica. Não pense que simplesmente fazer um resumo, resolver questões, ou então simplesmente você fazer um mapa mental, enfim, que isso é método. Não é, tá? Então você precisa entender que tem essa diferença, né? Terceira coisa, começar o método e parar. Tem gente que começa a seguir o método direitinho, aí a pessoa depois de 2 semanas para porque ela pensa: ah, não, mas será que eu realmente devo fazer isso? Mas pra mim não parece que faz sentido fazer resumo. E olha só, ainda que não pareça que faça sentido, se faz parte de um método que é comprovado que dá resultado, é porque faz sentido, sabe? Você não pode querer fazer o que tá na sua cabeça só. Você não pode querer não seguir o método, ou então parar depois de um mês. Até porque depois pra você recomeçar vai ser muito mais difícil. Então são 3 erros que você não pode cometer de forma alguma, ok? Beleza, né? Agora que você já sabe então o que é errado, vamos ao certo. E a primeira coisa correta que você tem que fazer é ter um método que vai te acompanhar do começo ao fim dos seus estudos, ou seja, que vai levar em consideração o momento em que você está com matérias mais básicas, mas também vai servir para as mais avançadas, para as médias, etc. Então o teu método tem que ser como se fosse um super amigo ali, que tá com você em toda a jornada. Você não pode seguir um método que só vai dar certo quando você estiver estudando os tópicos basais. E aí um método que só vai dar certo com a matéria mais difícil. Não, você precisa de um método que ele vai se encaixar com as matérias que são cobradas no vestibulinho da ETEC, com os tópicos que você precisa estudar, tá? Então tem que ser um método que ele vai te acompanhar ao longo da jornada, justamente para você não perder a consistência, para você não ter prejuízo no teu estudo, para você não se confundir, não se atrapalhar, enfim. Então você precisa seguir o método do começo até o fim. Segundo ponto muito importante, teu método tem que levar em consideração tudo aquilo que a gente já falou, né? Do conteúdo tem que ser direcionado, então se o teu conteúdo não tá direcionado, sabe? Se você não tem acesso a um conteúdo direcionado pro vestibulinho da ETEC, você tem que fazer um mapeamento antes de aplicar o método. Por quê? Porque isso vai permitir que você consiga entender quais pontos de cada tópico o vestibulinho vai te cobrar para que você consiga realmente ter um aprendizado eficiente daquele assunto. Tem que levar em consideração a técnica BMA, que eu já ensinei por aqui, e também o estudo ativo e as revisões, tá? Terceiro ponto, né? A revisão tem que ser parte do seu método. Assim como na ETEC Power, nosso método tem toda essa estrutura. A gente começa com a sondagem, depois aula mais anotações, que é uma parte de estudo passivo, que é importante também. Depois todo o bloco de estudo ativo ali com resumo, a parte de resolução comentada, exercícios de fixação,
aprovação, enfim. E as revisões fechando com chave de ouro, né? Então é isso. E pra que você já entre em ação em relação a esse assunto, agora uma tarefinha fácil pra você aqui. Identifica quais erros você já cometeu tentando estudar pro vestibulinho da ETEC. Vê se você tá seguindo um método à risca mesmo ou tá só usando uma técnica ou outra achando que isso é um método, ok? Então analisa isso direitinho, porque é fato. Muitas vezes você erra e não sabe. Você pode chegar até aqui nesse vídeo e pensar: muito massa o que ela me falou, mas eu não sei se aplica a mim. então analisa o que é que você tá errando já, pra que assim você consiga visualizar melhor isso e corrigir esses erros com base em tudo que eu te falei aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra eu saber que você gostou, que você quer que eu traga mais vídeos aqui falando de método e técnicas, estratégias, enfim, tudo que te ajuda a conquistar a aprovação na ETEC. Se inscreve clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se, que eu não faço ideia de qual lado ele tá, mas é um botãozinho vermelho de inscrever-se que fica abaixo do vídeo. E claro, me segue no Instagram, Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio. Por quê? Porque no meu Instagram tem muito conteúdo massa também pra ajudar você a conquistar a aprovação. Então é isso, big beijo, até o próximo vídeo e tchau!